nortear. Agora sim, dando sequência ao nosso quarto painel, penúltimo painel, que vai focar no turismo, turismo inteligente, valorização do território. Para participar e para conduzir, mediar essa nossa conversa, eu convido o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, Samir Al-Gayal. E para compor a mesa também convido os seguintes participantes: Guido Varela, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo de Petrópolis, o Contur, e do Petrópolis Convention e Visitors Bureau. Stefan Reynolds, publicitário, diretor de marketing da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP, apoiadora desse evento. Evane Noel, turismóloga e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Petrópolis, o SEMEC Petrópolis. Sejam muito bem-vindos, secretário. A palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse grande evento. Desde já quero parabenizar aí toda a equipe do SEBRAE, dos parceiros, apoiadores, da FACERJ, da nossa CEP. E é uma honra estar aqui dividindo esse painel com 3 pessoas queridas que eu conheço há bastante tempo. A minha amiga Evane Noel, que eu tive a oportunidade e o prazer de, quando secretário de turismo, tê-la como diretora de turismo da nossa cidade. O amigo Guido Varela, também faz parte do nosso Petrópolis Convention. Já dou um abraço aqui no meu amigo Fabiano Barros. E do Reinhold Stefan, que é um amigo também, não vou falar o tempo, Stefan, porque o Stefan é de uma empresa de publicidade da nossa cidade e praticamente criou uma das primeiras marcas de uma das minhas empresas, que é amigo da Soma, então, desde já, parabéns a todos. E, sendo bem objetivo, falar de turismo é uma coisa importante, está dentro do desenvolvimento econômico da nossa cidade, e esse painel de turismo inteligente e valorização do território é um setor muito sensível. Então, vou começar com a minha amiga Evane Noel, que muita gente fala ali dos pilares do turismo, da tecnologia, e a gente sempre que discutia, que não é só o pilar da tecnologia que fomenta o turismo. Então, Evane Noel, quero saber ali quais são esses pilares que fomentam ali, e se realmente só é o pilar da tecnologia na sua visão, Evane. Bom, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com os nossos amigos, e ver tantos amigos aqui também presentes hoje nesse evento. Na verdade, assim, a gente chama de destino turístico inteligente, que é, carinhosamente, nós chamamos de DTI. Surgiu essa metodologia na Espanha, em 2012, e são 5 pilares, A tecnologia, com certeza, é um dos pilares importantes, e esse pilar ele perpassa por todos os outros, porque ele indica a evolução, indica a conectividade, novos processos, inclusive na comercialização do turismo. Mas, além da tecnologia, nós temos que considerar mais 4 pilares, que são a inovação, a sustentabilidade, a acessibilidade e são pilares importantes porque indicam que você, no município, e a governança, que foi tão falada aqui na parte da manhã, quer dizer, não poderia deixar de considerar a governança. Esses 5 pilares, na verdade, eles não podem ser tratados individualmente, eles são tratados em conjunto, num planejamento e gestão de um destino que queira ser inovador, sempre visando incluir a comunidade local
e satisfazer de uma forma surpreendente, né, o turismo. E aí, no Brasil, né, ele iniciou esse processo em 2021, quando o Ministério do Turismo contratou um instituto, né, na Argentina, Ciudad del Futuro, e aí, considerando que o Brasil é um país em desenvolvimento, não poderia deixar de considerar outros pilares que, na verdade, foram chamados de eixos no Brasil. Então, além dos 5 falados, o Brasil, então, ele introduziu, né, a mobilidade e transporte, com certeza, importantíssimo nas nossas cidades, né? Também a questão da segurança, importantíssima, né? Até considerando a projeção do Brasil no exterior, quer dizer, como a segurança influi, né, nas decisões de viagem, também a criatividade e também a promoção e marketing, que, na verdade, é uma consequência disso tudo. O que a gente já pode falar, mais ou menos, de um deles, ou não? Podemos sim. Como você prefere? Só quero lembrar aqui, Evani, que todo mundo fala ali da potencialidade da nossa cidade. Realmente, hoje, eu sempre vejo, discuti isso com a Evani lá atrás e com vários amigos, a vocação da nossa cidade. Então, a gente vê hoje muito claramente a vocação, uma que é o turismo, e outra que é a tecnologia e inovação, que vai ter um valor agregado aí para as novas gerações futuras. Hoje, apenas fazendo uma colocação aqui, sempre falo que a cidade tem problemas, mas a gente tem que ter muito orgulho da cidade que a gente tem. Logicamente que isso vem muito da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, das entidades e instituições, cidade mais segura do Estado. A gente tem vários títulos que fortalecem, enriquecem esse nosso patrimônio, que o Stefano depois vai poder ajudar, né? Então, capital estadual do casamento, capital estadual de produtos orgânicos, capital estadual da moda, e agora tivemos há pouco tempo, aí, além desses, vários outros, que eu não vou ser repetitivo aqui, né, o de tecnologia e inovação. Então, isso com certeza agrega valor aí à nossa cidade e fortalecendo esses pilares, né, Vani, que a gente sabe da importância, mobilidade urbana, ESG, novas coisas que vêm junto com essa evolução e necessidade para a gente poder crescer. Não é isso, Evani? Com certeza. E quando a gente fala em inovação no turismo, muitas pessoas também pensam só a questão tecnológica, né? A tecnologia é importantíssima em todos os processos. A gente está vendo aí a apropriação da tecnologia na área hoteleira, na área de comercialização de produtos. Temos aqui o Guido na área de agências, enfim, check-in no hotel, etc. Mas a inovação também tem que considerar a comunidade local, ou seja, experiências que o turista possa ter a oportunidade de vivenciar no município com o saber e fazer da comunidade. Então, desde os quilombolas, nós temos os quilombolas já no Vale do Cuiabá, ainda não se tornou um produto turístico, mas pode vir, temos todas as influências das nossas culturas, alemã, italiana, portuguesa, etc. Quer dizer, tem o artesanato, uma série de fazeres, né, da nossa população e da nossa comunidade que podem se transformar em produto, desde que estruturados. E isso vai dar oportunidade ao turista de levar na sua memória realmente uma experiência muito significativa e valorosa. E fazer com que ele volte também, né? Tenha sempre aquela vontade de retornar, porque sempre tem algo a mais para fazer. Então, essa questão da participação da comunidade é importantíssima. E eu queria chamar a atenção para a governança, como foi falado hoje de manhã, que é fundamental para que tudo isso aconteça. E não, quando se fala em governança, não está se falando somente em setor público, né? Nós estamos falando da participação das instituições da sociedade civil e dos empresários se apropriarem do município e desejarem participar das decisões e das inovações. E, nisso, a gente pode dar um exemplo muito bom de Petrópolis, que é o nosso Contour,
né, Guido, que é um exemplo no município em termos de conselho, ele permanece atuante, e hoje a gente vê os trabalhos que estão sendo feitos, quer dizer, essa governança, ela tem que ser preservada, independente do governo, de partido, enfim, é a política pública. E outra questão, que nós temos um plano diretor de turismo, 2023-2030. Então, na verdade, ele tem que ser a nossa Bíblia ali no dia a dia, para os empresários, para as instituições, não perderem o foco no plano, porque ele indica as políticas públicas que podem ser implementadas por todos nós. Então, eu acho que a governança passa muito pela existência desse plano, pelo Contur e pelo Funtur que nós temos hoje. Só quero acrescentar também, muito trabalho precisa ser feito para fomentar e aprimorar o turismo aí na nossa cidade. Estava falando agora com o Soares que a gente tem um planejamento de ter um centro de convenções na nossa cidade. Então, hoje a gente vive muito do turismo de final de semana e a gente esquece da potencialidade do turismo durante a semana, como simpósios, workshops, congressos, eventos dessa magnitude que ajudam a fomentar não só a nossa rede hoteleira, mas a rede gastronômica, os nossos serviços e fortalecer também os nossos atrativos históricos, culturais. Então, o turismo é um organismo vivo, é isso que a gente fala, né, Vani? E só através de muito diálogo, de muita parceria, que a gente consegue, logicamente, evoluir, aprimorar esse produto, que é um produto que deixa divisas dentro da nossa cidade. Não de hoje, mas a gente espera que ele seja constantemente aprimorado, que é o caso do plano diretor, que nós começamos lá atrás ainda, que também não é só fazer um plano, porque diariamente isso daí vai evoluindo. O mercado ele é volátil. Então, a pessoa que tem um produto igual a gente tem, com mais de 60 produtos atrativos turísticos, se a gente não tiver como aprimorá-los e gerar experiências positivas, é a mesma coisa que não ter aquele produto. É igual eu estava falando com o Steph, ter um livro e não ter a capa bonita daquele livro. A gente precisa encantar para poder vender da melhor forma possível e, com isso, valorizar o nosso território, que é a nossa cidade. Evani, obrigado e vamos continuar. Guido, vou fazendo umas perguntinhas mais difíceis para você e para o Stefano. Fiz a minha colinha, né? Guido, na sua visão, qual a importância do reposicionamento do nosso plano de marketing de Petrópolis? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, peço licença ao Samir aqui para dar boa tarde a todos e parabenizar o evento da FACERJ e do SEBRAE, tá muito bonito. Tivemos aqui um sucesso na parte da manhã. Foi falado também pela Evani também sobre governança, o tema foi muito bem falado. E parabéns por vocês estarem aqui numa plena segunda-feira, né? Essa hora. Bom, Flamengo, podia fazer a mais difícil, essa foi a mais fácil, né? Porque basicamente é o quê? É mapear e dar governança do que a Evani falou tudo aqui, né? Porque, na verdade, o que a gente tem feito nessa revitalização do plano de marketing, né, é o que foi proposto já pelo plano diretor, em 2023, 2030, né? Tendo em vista que o nosso plano de marketing era de 2010, ou seja, a gente está aí 16 anos praticamente sem atualizá-lo. Tivemos uma pandemia que modificou o mercado, né, mexeu bastante, a Raquel está aqui da AGP, no turismo de excursão, o bate-volta, o mercado foi bastante impactado. Então, nada mais é do que a gente buscar dar visão da cidade, como a gente quer apresentar ela, né? Então, ou seja, se a gente tem hoje aqui, hoje temos o Rio de Janeiro que ocupa em média, 78% da nossa recepção aqui de turistas na cidade. E a nível nacional, o Sudeste visita a gente aqui em média de 86%, né, que vem do Sudeste para cá. Então, nós ficamos aqui basicamente na mão de um mercado, né, de um setor, que é o Sudeste, que é o turismo de proximidade. Que, nesse caso, é um complicador, porque a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que ocupa bastante a nossa cidade. Porém, se der um problema na BR, se der um problema no estado, ou alguma catástrofe, a gente fica sem
sem desenvolver negócio, né? Então, a gente vem trabalhar isso, a gente vem trabalhar em virtude da visibilidade da cidade, desenvolver novos destinos, na verdade, ativar novas regiões que nós temos aqui, por exemplo, Caxambu, uma região que pode ser desenvolvida. A Raquel também é uma defensora da região. Nós temos o Vale da Videira, que precisa voltar a se desenvolver mercado. E porque o Petrópolis hoje, não sei se vocês acompanharam o trabalho que a gente vem feito, 56% que visitam Petrópolis visita por histórico cultural. Só que a gente desenvolveu, inclusive foi falado aqui de tecnologia, nessas pesquisas que nós fizemos, tivemos a necessidade de botar mais um eixo, que é o de tecnologia e inovação para a cidade, do qual a gente, inclusive, tem nele a missão de integrar o município, a cidade, à região ao redor. Né? Porque a gente vê algumas regiões apontando com inovações, com criatividade, com roteiros e tal, voltado à vinícola. Né? A gente tem Patida Alferes aí com pisa de vinha, você tem diversas regiões trabalhando com produtos de vinho e a gente não tem isso aqui funcionando a todo vapor. Então, a gente pode integrar, tendo em vista que a gente tem mais de 6.600 leitos de hospedagem, a maior da região. Né? Foi falado sobre eventos, mas só para você ter uma ideia, Niterói só tem 2.200 leitos e optaram em trabalhar com eventos. Ninguém trabalha turismo lá, porque o foco deles é turismo de calendário, né? E o corporativo que voltado ao offshore. Então, a gente tem uma cidade totalmente estruturada para atender o mercado. Né? Nós temos história, nós temos atrativos, nós só temos que aprender a promover eles da melhor forma, porque hoje, quando você trabalha o Rio de Janeiro, que é uma capital muito, que desenvolve direcionamentos aqui para o interior da cidade, as pessoas pensam que o Petrópolis ainda é museu. Por quê? Porque tem aquela ideia do turismo cultural histórico. Mas se a gente apresenta a região de Secretário, a região de Caxambu, a região do Vale das Videiras, a Posse, que nós temos o Brejal, né? A gente pode apresentar a cidade com uma outra visão. Porque a gente tem uma dificuldade aqui, muito ainda a ser trabalhada com B2B, ou seja, trabalhar com as OTAs, trabalhar com as operadoras dentro de uma janela, porque a cidade, pela ocupação de proximidade, ela se acostumou a trabalhar com B2C. Então, quando você traz uma operadora para cá para fazer produtos de roteirização, a hotelaria ainda não está preparada para isso, porque a gente precisa ter uma janela, em média, de 10 meses para trabalhar. Se você pega um período agora como a Bauer Fest e pede um tarifário daqui a quase 5, por exemplo, em outubro para a Bauer Fest, os hotéis não vão passar. Não sei qual hotel passaria isso. Né? Fabiano talvez passe, né, Fabiano? Duvido. Então, tipo assim, as OTAs, elas precisam entregar, através das suas plataformas, através do seu mercado, produtos com uma roteirização para que eles possam montar pacotes e fazer o trabalho. Porque, por exemplo, nós temos, a Ivani falou de fazer o cliente voltar. A nossa aprovação na cidade aqui é 95%. É acima de qualquer média nacional. Né? Então, e quando você traz para evento, é 90%. Então, ou seja, nós temos clientes repetidores que vêm aqui ao Rio de Janeiro. Foi falado agora, conversando com o hoteleiro mais cedo, foi falado sobre, o final de semana foi mais ou menos, tal, não sei o quê, mas por quê? Nós tivemos feriados, uma semana repleta de feriados e eventos acontecendo. Né? Então, ou seja, e como a gente está à mão de um mercado, como é que o cara vai vir 3 vezes na cidade? Não vai. Então, ele vai escolher um período e vai vir. Então, você vai ter oscilações. A média hoteleira desse final de semana, não sei se Fabiano, mas foi a média de 50% a 60%. Né? Então, ou seja, se a gente pulveriza isso em oferta no mercado, né, com diversificação, a gente consegue trazer público de todo o canto. Nós temos um público muito grande aqui do norte e do centro-oeste do Brasil. Então, se a gente consegue trabalhar com produtos de roteirização com qualidade, eu garanto a vocês que a gente tem produto aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira,
e a gente consegue baixar a tarifa de final de semana e ter uma média ocupação ao mês aqui muito boa. Então, acho que o trabalho que a gente vem fazendo no Contur, que essa é uma ação proposta pelo Contur, porque nada mais é o seguinte, a gente tem que identificar o que a gente tem que trabalhar, como que foi lhe apontado no plano diretor, dar direcionamento, acompanhar com gestão, né, e entregar esse trabalho para que a gente possa trabalhar ele segmentado, né? Guido, vamos lá. Dentro do Contur, a gente sempre defendeu ali a participação do município em congressos, feiras, para a gente poder divulgar, vender o nosso destino da melhor forma possível. Logicamente, eu sempre tive a visão de observar bem a qualidade dos eventos que vêm para cá, de acordo com o perfil socioeconômico da nossa cidade. Esse trabalho continua dentro do Contur, essa comercialização, essa divulgação dos produtos. Afinal de contas, como eu falava com o Rogério, teve um tempo que Petrópolis era boa todo dia, né? Bom, isso é um apontamento que nós estamos ainda trabalhando dentro do Contur, porque uma das coisas que a gente identificou é a promoção como está sendo feita. Na nossa concepção, não ainda está sendo de forma adequada, porque nós estamos ainda levando muito o atrativo que nós temos, né? Falta o quê? Levar a roteirização do produto pronto, né? Quando a gente participa, primeiro, a participação das feiras hoje, né, quem promove financeiramente é o Contur. A prefeitura, infelizmente, não tem essa verba para fazer essa ação de promoção em grandes eventos e feiras. Então, o Contur, ou a parceria que nós temos com o governo do Estado, nos proporciona a participar dessas feiras. Então, a maneira do qual a gente ainda está apresentando a cidade ainda não é a maneira correta, né? Então, a ideia é a gente trazer um material já de roteirização, porque, na verdade, essa revitalização do plano de marketing é dar um norteador, né? É dar umas diretrizes, um conceito, como a gente tem que apresentar a cidade. Então, quando a gente tem que participar de uma feira internacional, a gente tem que entender aquele mercado, como é que aquele mercado compra. Então, a gente tem que entender a janela, a gente tem que entender a linguagem, como a gente fala com eles, porque cada região, América do Norte, América do Sul, Europa 1 e 2, tem uma linguagem de compra. Então, a gente tem que apresentar a cidade dentro dessa linguagem para uma feira internacional. Numa feira local, nada mais é do que você levar produtos para que eles possam entender, que possam colocar dentro uma roteirização para gerar pernoites, porque eles trabalham com pernoites. A gente tem que ter aqui pelo menos de 1 a 3 noites de roteirização na cidade. Então, se a gente tem que caminhar para isso ainda com direcionamento mais assertivo. Que bom, Guido. Como a gente tem muito pouco tempo, o pessoal da organização do evento ainda reduziu o nosso tempo aí, devido aos atrasos iniciais, vamos tentar ser o mais objetivo possível, que já é me peculiar. Ainda cobrando aqui um pouco dessas coisas aqui do Guido, que o Guido, hoje, ele praticamente está dentro do Contur, representando a sociedade civil. Esse alinhamento, até porque nós temos vários produtos e atrativos turísticos na nossa cidade, temos eventos de alta qualidade, como o próprio Rock de Monta, que ajuda a fortalecer o brand, que é a marca da nossa cidade. Esse trabalho integrado ainda desses produtos, como o Museu Imperial, Rock de Monta e vários outros atores dentro do Contur, ainda tem essa sinergia, Guido? Sim, tem. Porque nós somos um facilitador também, né, além da promoção, né? Só para você ter uma ideia, o Museu Imperial, em 2025, teve uma média de visitação em torno de 350 mil visitantes. A Casa Santos Dumont, em torno de 156 mil. Né? E tivemos um bom número também na Casa do Museu dos Brinquedos também. E o Rock de Monta, para você ter uma ideia, em 2 finais de semana foi atingido, ano passado, foi 150 mil pessoas. Então, ou seja, você considerando a primeira edição deles, em torno de 10, 12 mil pessoas, para hoje eles terem 150 mil, então o público evoluiu muito. Tendo em vista a qualidade que eles estão entregando, né, o evento. Então, o Contur hoje ele é um facilitador, né, a nível disso, a nível de promoção, né, e entendemos, sim, a importância de cada evento desse para a cidade e apoiamos, né.
Pode complementar, Ivani. Na verdade, assim, o calendário de eventos, ele foi fortalecido principalmente após as chuvas, e foi a ferramenta mais apropriada, mais rápida, para que Petrópolis conseguisse se recuperar. Então, na verdade, houve toda uma interlocução com todos os produtores de eventos da cidade, que estavam também, né, em situação complicada por causa da pandemia e com a chuva mais ainda. Então, o que começou a ser feito? Uma valorização do calendário de eventos naquele momento como uma ferramenta mais rápida de recuperar o fluxo turístico. Mas, com esse trabalho que está sendo feito com o reposicionamento, através da consultoria do SEBRAE, do Contur, com recursos do Funtur, na verdade, está aparecendo o quê? Quais são todos os nossos valores, os pontos positivos, os nossos títulos, como você falou, mas que têm que ser trabalhados durante o ano todo. Por isso que eu falei da experiência, porque se você realmente focar na autenticidade, em todas as potencialidades dos segmentos, como o rural, como a natureza, né? Hoje se fala de turismo regenerativo, vamos ter condições de atrair outros tipos de público durante o ano inteiro e, logicamente, o calendário de eventos continuará existindo, porque ele já é uma força no nosso destino. Essa é a minha compreensão atual. Tá ótimo, Ivani. Vamos lá, Stefan. Reinhold Stefan. Stefan, na sua opinião, como a cidade pode integrar comunicação turística, inteligência artificial e valorização do território para a gente poder atrair mais fluxo turístico? Boa tarde a todos. Conversar com o Guido e a Ivani já fizeram toda a introdução do que eu precisava dizer. Na realidade, bom, primeiro também agradecer ao evento, muito bem montado, ao Samir, em especial, para poder fazer essa apresentação. Vou pegar o gancho deles, da FACES, SEBRAE, a própria CEP. Obrigado por toda a oportunidade e, claro, a todos que estão aqui para poder compreender um pouco mais a visão do que a gente está tentando apresentar. Mas o Guido e a Ivani já fizeram toda a introdução, de uma certa forma, do que eu precisaria dizer. Eu gostaria de ter o sonho de imaginar que toda e qualquer campanha publicitária faça com que o turista tenha o desejo de, um dia eu vou morar nessa cidade. Se ele tiver esse pensamento, a gente vai estar numa campanha absolutamente correta. O Guido falou bastante sobre algumas pesquisas, me parece que ele se calçou bastante no SEBRAE, a pesquisa que li, que a Ivani me passou, até no final de semana eu estava lendo. E a gente tem, pós-pandemia, um grande esforço para fazer com que Petrópolis entrasse novamente no eixo. A pandemia destruiu muita coisa, atrapalhou, incomodou muita coisa, e é fato que se reinventar, então Petrópolis teve esse, digamos, um bom caminho percorrido. É fato que Petrópolis, por si, se vende pela natureza da própria cidade. A gente ganhou de presente a história do passado e a gente simplesmente precisa dar sequência a isso. Eu só não posso esquecer de mencionar que a gente tem outros tipos de turismo e que a gente não deveria, talvez, apenas depositar todos os esforços com o plano diretor e todos os demais projetos apenas no cultural, no patrimônio. Ele é fundamental, claro, ele abre portas para que outros tipos de turismo comecem a ter o seu sucesso a partir dessa ancoragem. A gente tem o turismo de montanha, que é o esporte de aventura, são coisas que particularmente eu gosto muito. Nós temos 3 rampas de voo livre, nós temos o Henrique Avancini, que é do mountain bike, que é um excelente personagem para representar a nossa cidade. Temos corridas de aventura, a gente tem uma série de coisas que pode atrair um público que esteja até um pouco diferente das famílias que vêm, porque o público que nós temos, ele permanece na cidade de 1 a 3 na mesma fonte de pesquisa, dias, mas a gente tem fundamentalmente o turismo que possa levar a aumentar esse índice que a gente ocupe uma semana inteira. A gente tem turismo que possa trazer os filhos que não vêm, porque quem vem é o adulto, mas normalmente sem filhos, e a gente então talvez esteja deixando de dar
potência máxima para outros setores dentro da nossa cidade. O plano diretor, certamente, já deve ter enxergado esse processo inteiro, que também gostaria de fazer só um ponto, conversando com a Ivani, meio que de crítica, mas é uma crítica construtiva. Não depende do gestor A ou B. O plano diretor ele deve olhar como Petrópolis como patrimônio que é da cidade e não do gestor. Então, ele não pode modificar, ele pode aprimorar e fazer com que outros setores, outros turismos, outra parte rural, a parte de montanha, como falei, fazer com que a gente tenha um sucesso mais amplo nessa questão. Então, é o rótulo da cidade que precisa ter uma embalagem perfeita, sobretudo aquilo que você está falando sobre questão de conteúdo. Conteúdo, pelo que a gente está colocando na pauta, temos demais, e até ele sai pelo ladrão pela quantidade de riquezas que nós temos nesse processo. A exemplo disso, acho que também vale, tanto para o gestor quanto nós, residentes, que a gente, de fato, deposite um amor pela cidade, pela preservação dela. Eu gosto de pensar que o que deveria ter em maior escala para que o turista se sinta em casa, ele seja realmente, ele olhe, poxa, mas eu estou na cidade no momento correto, ela está me recebendo, ela está de braços abertos, mas ela pode ver isso através de uma sinalização bem feita, uma sinalização que fale de todos os jeitos de deslocamento dentro da cidade, que se utilize do inglês, inclusive. Então, seria importante a gente ter uma documentação para o turista nesse sentido. A ACEP, a gente desenvolveu um folder, inclusive, que eu sinto uma certa carência de material palpável, que o turista possa levar para casa uma lembrança efetiva de que foi até um material feito pelo Sebrae em 2004, o Circuito a Pé, e que a gente está reeditando agora para falar de todos os patrimônios que o turista pode fazer a pé no nosso centro rico, histórico, nesse sentido. E ele retornando para casa, levando esse documento, ele é um agente de marketing que ele vai propor a pessoas a até convidarem a uma nova visitação para cá. Um outro trabalho que a gente está lançando, ou pelo menos a gente está discutindo bastante, é que todos os patrimônios que estejam nesse circuito a pé tenham uma espécie de um marco e que tem até uma placa chumbada com um ícone, uma iconografia daquele patrimônio, com hashtag no seu entorno, para que faça oriente o turista de que aquele ponto é o melhor da foto. Na medida em que ele pare naquele ponto e tire a melhor foto da catedral, por exemplo, ele vai ser um agente de transmissão de informação, vai colocar naqueles hashtags e isso multiplica a ação nesse processo. E a gente ganha um agente de comunicação que faz parte do marketing publicitário nesse sentido. Isso que o Stefan colocou, nada mais da forma simples que a gente fala de pontos instagramáveis. Exatamente. Onde a pessoa pode tirar uma foto e aparecer ali o brand, que é a marca, seja ela Petrópolis, ou Museu Imperial, ou Palácio de Cristal. E eu sempre falo que estar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um desafio muito grande. Já passei pelo turismo, vários amigos aqui em comuns, eu sempre vi a cidade como um elo só, né, independente da parte política. Sabemos da importância do plano diretor, por isso que o plano diretor ele tem a parte temporal de 10 anos, porque ele precisa ser continuado, independente da visão política. Mas o turismo ele é feito do segmento empresarial, que gera riqueza, gera renda, gera emprego. Dentro da parte do desenvolvimento econômico, nós temos, Stefan, toda a parte de tecnologia, toda a parte de agricultura, toda a parte de geração, emprego, renda, MEI, incentivos fiscais, e a gente vê ali que, para a gente poder crescer e desenvolver, falta uma palavrinha chamada infraestrutura. E essa palavrinha ela faz ali uma necessidade muito grande dentro desse conceito de turismo. Pode ser a calçada, pode ser a acessibilidade, pode ser SG, pode ser a sinalização turística de uma forma mais eficiente, pode ser o tratamento do próprio morador da cidade com cuidado e um zelo maior com quem deixa receitas. Mas a gente também tem que olhar que a cidade, antes de ser boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador, e esse morador também ele é um potencial usuário dos nossos produtos e serviços. Uma coisa que nós vimos na Secretaria de Turismo, Raquel está aqui também, fez parte da minha gestão, que muitas vezes o próprio morador da cidade não conhece os seus atrativos turísticos,
Quando eu falo isso, eu estou falando de Casa Santos Dumont, de Museu Imperial, de Museu de Cera, do próprio Parnaso, que eu sou um amante de esporte de aventura, assim como Stefan ali, que já teve o desafio de subir o Aconcagua. Então, todos nós nos conhecemos, todos nós sabemos dos nossos desafios, e eu tenho certeza que a gente tem que trabalhar muito para ter uma cidade melhor, não só do ponto de vista para o turista e veranista, que muitas vezes o veranista, depois da pandemia, se tornou morador da nossa cidade. Logicamente, eu sempre deixo muito claro isso. O problema nós temos, assim como qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós não temos os royalties do petróleo, como tem Niterói, Maricá, Macaé, e faz muita falta os recursos para a gente aprimorar os nossos produtos turísticos. Mas não é por isso que a gente desanima, né, Evani, Guido, Stefan? O nosso tempo é muito curto. Infelizmente, o nosso tempo foi um pouco suprimido. Nós ficaríamos aqui o dia todo para poder falar de turismo ou de falar de qualquer outra fonte de crescimento para a nossa cidade. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer. Pois não, Guido? Vamos lá, que já estão me olhando aqui. Pois é. Só para um convite aqui rápido também. Antes do convite, vou te dar uma palavra também rapidinho. Só para ilustrar o que o Stefan falou, Teresópolis é a capital do montanhismo, não é isso? Pois é, nós temos mais que o dobro de veias que eles. Entendeu? Só para deixar essa palavra. E amanhã, na parte da manhã, às 10, nós teremos uma oficina, da qual nós desenvolveremos mais 3 ou 4 eixos, né, desse trabalho que nós vemos desenvolvendo no Contour, do plano de marketing. Deixo o convite para que, caso queiram participar, me procure para pedindo o link, que vocês vão ser muito bem vindos lá conosco. Muito rapidinho, só para dizer o seguinte: existe um outro projeto maravilhoso do SEBRAE, junto com instituições da sociedade civil e a área acadêmica, que é o Inova Petrópolis. E existe o GT de Turismo e Gastronomia, nós estamos coordenando, e aí tem outros trabalhos sendo feitos muito legais. Um é a valorização do título de capital estadual da cerveja, Brunão vai ficar contente, e também sobre a autenticidade, que estamos trabalhando com o Clube 29 de Junho, que é a capital germânica de Petrópolis, do Estado. Então, nós estamos avançando também nessa questão dos produtos turísticos. Obrigada. E Stefan, alguma coisa? Stefan, considerações finais? Rapidamente. Sobre o Instagramável, também é importante para que as pessoas participem da economia da cidade, fazer a economia circular a partir desse produto que pode ser de Petrópolis. No Instagramável pode virar um colecionável, uma caneca, um prato pintado, camisa, souvenirs de forma geral, e fazer com que o mercado todo venda Petrópolis como um todo, fazendo com que ele demonstre o quanto ele quanto ele tem de amor pela cidade, quanto ele preserva, como ele cultua e como ele faz a proliferação dessa informação. Economia circular também faz parte desse processo. Isso que o Stefan colocou, fortalece muito ali o nosso território. É muito bom quando a gente tem um evento, a pessoa dentro daquele evento. Lembro quando o Avancini, num momento muito difícil que a cidade passou, ele continuou mantendo aquele evento de mountain bike na cidade e falava: estamos aqui em Petrópolis, em Itaipava, aquilo ali vindo da voz dele ou de qualquer outra pessoa que fortalece o brand. Isso tem um valor imensurável para a pessoa que está fora vir visitar e conhecer a nossa cidade imperial. Já que é uma hora de avisos, também quero lembrar que no próximo dia 6 de maio, não é isso, Fabiano? 30 anos aí do nosso Petrópolis Convention, e Mila está aqui junto com toda a equipe do Petrópolis Convention para fazer um grande evento, porque a gente tem que fortalecer as entidades e instituições, porque essas sim são permanentes, e elas fortes, a cidade se torna forte. Então, acho que todos nós que queremos o bem da nossa cidade temos que ter essa visão constante. Então, mais uma vez, parabéns aí a toda a organização do evento, e eu gostaria de uma salva de palmas para essas 3 pessoas queridas aqui. Parabéns, muito obrigada, secretário Samir, obrigada aos participantes, uma foto oficial para a gente fechar. Obrigada, Guido Varela, Stefan Reynold, Evani Noel, por esse painel tão rico.
certamente renderia muito mais, tratando de propostas, avaliações desse eixo do turismo cada vez mais importante para Petrópolis.